Você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2024. Nele, nós continuamos a ver o que tínhamos começado no encontro anterior, que é a sessão 5 do capítulo 5, o uso da culpa pelo ego. E nós terminamos essa sessão cheia de conceitos super importantes, que nós acreditamos que seja útil. E se foi útil para você, para ajudar a compreender o que é um Curso em Milagres ou a sua mensagem, nós pedimos que você nos ajude, dando joinha, se inscrevendo no canal, e a gente consegue, atingir mais pessoas com isso, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença de todos. Estamos aqui começando mais um encontro para conversar sobre o Curso em Milagres e para a gente começar, para a gente sempre ter um espacinho para esclarecer os termos, para que a gente possa estudar melhor, tá certo? Então, hoje a gente vai voltar na mesma sessão que a gente viu no último encontro, né? E que é a culpa, o uso da culpa pelo ego. Eu não sei se alguém teve tempo de dar uma lida, se não teve tempo, aliás, né, se alguém teve tempo e quiser começar a conversar, começar por algum ponto específico, fala para mim. Senão eu tenho várias anotações aqui, porque essa sessão é muito esclarecedora, né, assim, de conceitos mesmo, ok? Não? Ninguém quer falar? Então falo eu. Ó, se vocês agora vocês me interrompam porque eu estou olhando para o PDF aqui, tá bom? Nós paramos no parágrafo 4, né? Que é uma parte muito importante. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Gente, vamos lá, olha só. Isso é a base de tudo que o curso está falando com a gente, né? É a base de tudo, porque se eu acreditar em alguma coisa, ela fica real para mim, né? E não importa que tipo de crença, não importa que tipo de fantasia está acontecendo na minha mente, tá? Ela se torna real. E sempre uma fantasia pode engendrar, gerar, né? Nesse mundo de separação, ele pode gerar o medo, tá certo? E é por isso que o autor do curso vai falando para a gente, olha, ora a sua mente, examina a sua mente, porque, por exemplo, o medo, que é absolutamente o resultado, né, de uma fantasia dentro da separação, esse medo, ele é uma ameaça para aquilo que nós fizemos, esse ser especial e separado, ok? Então, quando a gente está com medo, a gente pode ser muito perversa, né? Não me lembro, acho que está no capítulo 3 isso, né? Mentes assustadas podem ser muito perversas. E isso é real, não para um ou outro, para todos. Quando tem alguma coisa que a gente acredita que pode ameaçar a gente, nós podemos ser muito perversos, todos nós, tá? Obviamente, a gente já tem uma mente mais treinada para olhar para o todo, né? E ver que esse medo é o mesmo uma fantasia ou uma crença, e a gente consegue observar mais. Mas nem sempre, estando inseridos aqui, né? E olha só, é diferente, não é nada diferente, segundo o autor do curso, a gente pensar, sabe, e ficar assim, eu tô com raiva, por quê? Porque alguma coisa ameaçou a minha integridade daquilo que eu penso que eu sou, e aí eu fico com raiva, e daí eu, por exemplo, penso um monte de palavrão, né? E isso, na verdade, é uma atitude, né? É uma atitude de resposta ao medo, que é igual a eu chegar lá e dar um soco, né, em alguém, ok? Então, e aí a gente vai se acostumando com essa ideia, tá bom? Mas mais do que essa parte, que é importante, mais do que isso, é extremamente importante quando ele fala isso, sabe? Olha, você está acreditando em alguma coisa, né? E aí essa coisa ficou real para você.
quando tem algo ou alguém nos incomodando, a gente para tudo e lembra, né? Não precisa ser imediatamente, né? Não precisa ser na hora, mas aí a gente lembra, peraí, essa forma que eu estou vendo é uma é uma interpretação minha junto com o ego, né? Lembrando que nós, os tomadores de decisões, nós não pensamos nada sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. Então, se tem alguma coisa incomodando, daí sou eu mais o ego que estou aqui, né? Assim, interpretando dessa forma. Aí eu tenho a chance de me abrir para o outro professor. Tá certo? Então, eu tenho a chance de me abrir para que a outra interpretação venha para mim e ela vai ser substituída, né? Aquilo que eu pensei junto com ela vai ser substituído, tá bom? Então, assim, vamos lembrar que nem sempre, né? Nem sempre isso é realmente automático. Mas quanto mais a gente fala, mais isso fica presente na nossa mente, mais fica presente na nossa memória. Fala, Sônia. Eu queria compartilhar com vocês, porque assim, eu estou estudando o curso mesmo, eu comprei o livro em 2016, mas estou estudando a partir desse ano. E uma coisa que eu reparei dentro disso que tu está falando, Maria Amélia, é que, por exemplo, eu vivi uma situação semana passada, daquelas que te tira fora do eixo, assim, que tu fica por emoção, tu não consegue. E nesse momento eu consegui respirar e pensar que eu sozinha eu não conseguiria uma postura frente àquilo ali. E entrei nesse pedido assim de conversar mesmo com o Espírito Santo. Disse, olha, não tenho condições, não vou conseguir lidar com isso. E é uma coisa que eu não sei explicar, porque de repente tudo aquilo não ficou, perdeu aquela intensidade e eu me senti mais tranquila. Não sei te dizer, não era uma coisa racional, não era uma coisa. Eu olhava para a situação, ela ainda estava contrariada com ela, mas aquilo já não mais me desestruturava. Foi uma. Tu falou no automático, foi assim, eu fui terminando de falar aquilo, dizer, não lido com isso, não consigo lidar. Então, tá na mente mesmo. Talvez eu estivesse dizendo para minha mente, olha, tô entregue aqui. Larguei minhas Aham. áreas, não vou conseguir. Como esse curso ajuda com essas questões que a gente acha assim, ele não é só esse, ele é o domínio de tudo que está na tua volta, tudo, né? Absolutamente. Uhum, Tudo, né? uhum. E não é uma coisa, eu vi um vídeo teu, não é uma coisa da força de atração, não é isso, sabe? Não é pensamento positivo, também não é isso. É uma paz que te invade que não tem a ver com essas coisas, assim. Só queria falar, porque isso aqui, é bem isso que você está falando. Bem isso Talvez a gente mesmo, converse com a mente da gente o tempo inteiro. o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, isso, Sônia, também é gostoso de você falar para a gente, e a gente agradece, porque isso é uma experiência mística, né? Ela não é um fenômeno, ela não é nada misteriosa, é uma experiência mística, onde você entra em contato com algo que é diferente desse mundo. Né? Então, assim, ou podemos dizer que você entra em contato com um amor que nem é desse mundo, né? Então, isso faz com que a gente olhe e perceba, né? Perceba que essa confusão não vem exatamente da situação, mas da interpretação que nós temos dela, não é? Que é com o ego, certo? Então, é isso. Bom, Isso. podemos continuar? É, na sentença 5, tá? Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com Ele é pensar como Ele. E isso engendra alegria, não culpa, porque pensar com Deus é natural, tá? Mais para frente um pouquinho, nós temos na sentença 10. Ó, o ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Gente, é, quando a gente, mesmo aqui nós, aqui na teoria, né, a gente não está exatamente neste momento
com uma pessoa muito medrosa, ou nós não estamos, neste momento, sentindo um medo enorme, né? Neste momento, nós estamos com uma teoria que faz sentido para a gente. Então, olha só, o ego percebe tudo como pecado. E nós estamos nos acostumando a ver as coisas de duas formas. Ou é amor, ou é medo. E o medo é um pedido de amor. 500.000 vezes a gente tem isso aqui nesse livro, né? Nesse curso em forma de livro, falando exatamente sobre isso. E é aqui que a gente se pega, porque, né, a gente vai olhando para fora, né? A gente olha para fora, olha para as outras pessoas ou olha para as situações e vê assim. Maus tratos, agressão, violência, não sei o quê, blá, blá, blá. E tudo isso, né? Tudo isso está dentro de uma categoria única e simples que o curso chama de medo. Mas nós não fazemos isso automaticamente ainda. Então, é por causa disso que a gente tem que ir, né, Ju? Devagar. Nós vamos devagar para olhar para essas coisas e aceitando que isso que o Jesus está falando é coerente para nós, né? Então, vamos lá. O que mais aqui? Errei. É, ahn, na sentença 13, tá? O ego considera o fato da gente olhar, por exemplo, os nossos próprios erros, os erros das outras pessoas, com menos condenação, chamando de medo, o ego considera isso como uma condenação, mas tens que aprender a considerar como liberdade, tá? É liberdade. O que acontece na nossa mente quando a gente olha com condenação e vê que o negócio está errado mesmo, né? Ou de nós mesmos ou das outras pessoas, o que acontece é que às vezes a gente fica assim, parece que se a gente olhar dessa forma, parece que a gente vai perder o direito, né, de ficar com raiva, de se sentir vítima, etc. Mas isso tudo vai sendo trabalhado como um todo, né? Então, considerar qualquer tipo de coisa que não seja alegria, paz, como medo, isso é muito, muito, assim, libertador, certo? Aí temos uma pérola aqui, né? A mente sem culpa não pode sofrer, no parágrafo 5, né? A mente sem culpa é um estado mental que ele chama de mundo feliz, tá certo? Então, aí totalmente sem culpa, quando a gente consegue olhar e observar todas as coisas apenas como um pedido de amor, né? Todas as manifestações da culpa como um pedido de amor, ok? Ah, ele diz assim na sentença 4. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor se eu dizer, né, de outra forma. A enfermidade é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. E até nisso ele é arrogante. Então, quando ele diz assim, a enfermidade, a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente pensa sempre numa enfermidade física ou psicológica, né, e tal. Ele está dizendo que enfermidade, em outros lugares isso fica mais esclarecido, né, fica mais claro, desculpa, é que enfermidade é um estado de não alegria, tá bom? Independentemente da forma. Então, esse estado é uma forma de mágica, porque mágica para um curso em milagres é qualquer coisa que a gente faça aqui para melhorar ou para modificar de acordo com o nosso entendimento. Então, de repente, o meu estado não feliz, né, ou não de paz, ele é uma forma de eu falar para Deus assim, ó, eu já estou me punindo, então faz um favor para mim, melhora as coisas por aqui, tá? Porque eu já estou me punindo. Depois você assim diminui aquilo que você ia fazer comigo, tá? Esse Deus que nós fizemos, punitivo, completamente maluco,
né? Então, punitivo, justo, olha, um é bonzinho, o outro não é. Então, esse vai ficar doente e o outro não. E esse vai ficar rico e o outro pobre, né? E tal. Então, esse Deus maluco que a gente fez, a gente atribui a ele todo esse senso de justiça que a gente pensa que é verdadeiro, tá? Então, aí, isso é o que o Jesus está esclarecendo para a gente nesse pontinho. Olha, o ego é tão arrogante que ele atribui para Deus todas as coisas e ainda fala para ele no final, né? Ó, eu sou melhor que você, entende? Eu sou melhor que Deus, tá? Porque eu sei fazer tudo, eu faço tudo, eu sei o que é melhor. Então, tudo isso está dentro desse conceito. Meninos, se vocês não me interromperem, eu vou indo, tá bom? Ó, eu continuo falando muito, ó. Aqui, no parágrafo 6, tá? Ah, o ego pode se opor às leis de Deus, assim como tu também, o ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes. É, e essa é a razão, pela qual a questão, o que é que tu queres é importante, ela precisa ser respondida. Cada problema que a gente tem, essa seria a questão essencial, sabe, para a gente responder. O que é que tu queres? O que é que você quer que resulte disso? É, como fala, a nossa. Ai, gente, a nossa mente pensa assim, ó, eu sei o que é melhor em todas as situações. Então, e é claro que quando a gente vê alguém sofrendo, é óbvio que a gente fala assim, olha, o que é que tu queres? Eu quero que a outra pessoa não sofra. Então, o que a gente pode responder? O que é que tu queres? Eu quero que o Espírito Santo, lógico que nós vamos apelar, tá? Sempre. Não é para se condenar por isso. A gente vai falar, resolve isso aí para mim, ó. Não aguento mais ver a pessoa sofrendo, não aguento mais sofrer, e etc. É claro que nós vamos fazer isso, porque essa é a nossa realidade. Mas não se condenar por fazer isso é um passo enorme para a gente chegar no outro, tá bom? Então a gente vai falar depois. A hora que der, uns segundinhos de paz, né? Mesmo dentro do furdúncio, falei isso para uma turminha ontem, né? Mesmo dentro do furdúncio, a gente tem uns segundinhos de clareza, de paz, assim, que a gente fala, nossa, está tudo errado, estou aqui com o ego, de braços dados com o ego, sabe? Estou aqui sofrendo. Então, nesse segundinho de paz, a gente pode falar, eu realmente quero a sua resposta, ou eu quero que você me diga o que que a gente tem para ver com isso, sabe? Ou então a resposta que pode me deixar em paz. Eu quero sentir a resposta que pode me deixar em paz, que é aquela. Eu não sei para que serve coisa nenhuma. Eu não entendo esse mundo. Eu não quero mais, sabe, ter todas as opiniões para esse mundo. Então, todas as coisas, é por isso que a gente precisa lembrar que o curso é necessário ver o curso como um todo. Todo o ensinamento, toda a metafísica, sabe? Ne- é, Mesmo que a gente não tenha isso assim, na consciência, mas tudo tem que ser visto junto. Ok? Senão, vai acontecer, e não é que senão, vai realmente acontecer. A gente vai ficar bravo com o curso, a gente vai ficar bravo com o autor do curso, a gente vai ficar bravo com o mundo, com a gente mesmo, etc. Mas não tem problema, tá? Não tem problema. Depois a lucidez volta, a linha de pensamento, sabe? Ela volta, tá? Então, e é muito, muito importante que a gente se lembre disso, sabe? Não se condenar por essas coisas. Bom, podemos ir? Maria Amélia, Oi, bem. posso falar Fala. uma coisa? Eu fiz um curso há um ano e meio atrás de doulas da morte, a gente faz acompanhamento de processos paliativos, né? Aham, E, e a partir do momento que tu falou que muitas vezes tu quer passar para a pessoa que ela fique tranquila, porque é um momento que a pessoa entra num questionamento interno muito grande, normalmente, quando está num processo de finitude, tu entra, né? sim. De só escutar e pensar exatamente isso que tu está falando, assim, que
que eu não teria muito o que falar para essa pessoa, só tem que estar ali porque eu não sei para que serve coisa alguma, e que ela, né, porque assim, tu não tem o que falar muito, né? No momento quando a pessoa tá muito, muito em questionamento com ela mesma e com as coisas dessa vida aqui, né? Não tem mesmo, Sônia, É. não tem. E E tem me mas se ajudado. você lembrar que é, é exatamente essa ajuda, né? É exatamente essa ajuda que o Jesus ensina para gente, né? Que é na mente, entende? É você reconhecer mesmo Cristo nele, porque o corpinho, né? O corpinho, embora tenha essa memória de importância e tudo mais, né? E nós temos ainda, né? Esse corpinho não é nada. Então, quando isso for realmente verdadeiro para você e falar, olha, é desconhecido, vai largar o corpinho para a gente, parece que é desconhecido mesmo, mas está tudo bem, porque você não pode estar sozinho. Mas fala isso para você, né? De forma Sim, sincera, e essa é a verdadeira empatia, não é? sim. E a gente consegue observar que o que mais impacta é o medo. Nesse momento é o medo. Claro, O claro, medo do sabe? desconhecido, né? Lógico, sabe Deus o que vai acontecer comigo, não é? Independentemente da minha crença, sabe Deus, né? Olha, e aí, se o Deus quiser realmente acertar contas comigo, que É. é a nossa crença, né? Do juízo final, E entendeu? aí volta para aquilo que tu falou. Aí tem a coisa da barganha, né? Tá, mas eu fiz tudo isso. Será que eu tenho isso? E aquilo é um processo de sofrimento, porque tu Tem, não sabe se naquela barganha tu vai levar. gente, é assim, eu dou risada, não é de dar risada, é triste isso, porque é Não, muito não, medo, mas é assim que nós todos pensamos, não é um ou outro claro, indivíduo, né? A claro. gente tem os lapsos de memória no sentido de trazer essa memória da realidade para a gente, né? Mas a gente tem medo, todo mundo tem, né? E o que o Jesus faz com a gente nesse curso dele é trazer essas memórias de medo para a superfície, para a consciência, para que a gente possa ver que elas não têm nenhum sentido. Mas precisa ver. Não adianta a gente falar teoricamente, não, sabe, realmente não faz sentido e que esse mundo é mesmo uma ilusão. Não vai adiantar. Cada Uhum, detalhe da nossa memória de medo é trazido para a superfície para que a gente possa olhar a completa assim, falta de significado que essas coisas têm. Mas antes de olhar para isso, não tem como, né? sim, sim, obrigado. Então, vamos lá. Eu que agradeço. É, então, assim, ó, na sentença 6, né, do parágrafo 6, o Espírito Santo, como ego, é uma decisão. E isso aqui, muitas vezes, eu já vi, né, vários alunos meus. Ai, gente, por falar nisso, deixa eu falar com vocês uma coisa. Nós vamos começar na semana que vem, duas turmas, tá bom? São aulas como essa daqui, claro que muito mais à vontade, porque a gente fica muito em intimidade, né? Aqui tem a Ju, não sei se tem mais alunos meus aqui, mas aqui eu não consigo ver mesmo, né? Então, assim, só para dizer que as turmas, elas são muito legais quando a gente consegue conversar, porque a intimidade vai aumentando. E o que significa essa intimidade, né? Significa eu estar sem medo. Eu vou perdendo o medo de me expor, o medo de olhar para as minhas ideias, eu vou reconhecendo que as minhas ideias são as mesmas de todos, e a partir do momento em que eu tenho isso num nicho, né, pequeno, eu vou começando a expandir isso, vai generalizando para todos. Então, assim, a minha experiência com isso, que foi sempre a minha intenção mesmo, né, deixar as pessoas mais próximas umas das outras, mesmo num pequeno, para que isso se generalize, né? Então, assim, se alguém quiser se interessar, depois o Rodrigo vai colocar para a gente aqui o telefone. Ah, ele está pondo, tá? O que é um WhatsApp, que vocês podem tirar dúvidas ou pedir mais informações, tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, seu Rodrigo. Vamos lá. Ó, aí, olha só, é uma decisão.
E assim, eu vejo que muitas vezes a gente tem isso em mente, né? Olha, eu escolho o ego ou o Espírito Santo em uma decisão e eu tô com o ego e isso me deixa, ou estive com o ego ontem de manhã quando eu briguei, e nossa, isso me deixa muito culpado. Eu continuo escolhendo o ego, tá? Porque escolher o ego, gente, é automático. A gente vai fazer isso, tá bom? Nós precisamos escolher muito mais o ego aqui e manter a culpa, porque senão o mundo desaparece. E enquanto o mundo tem significado para a gente, isso daqui é assim, é normal, não tem nenhuma novidade, né, da gente ficar junto com o ego, ok? Bom, é, juntos constituem as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O ego e o espírito, o Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Usem aqui o termo que todo mundo conhece, mas aqui fica muito claro para a gente no uso que o curso faz. Livre-arbítrio, ok? Nosso livre-arbítrio é entre ego e Espírito Santo. Ponto final. Se um curso em milagres é o seu caminho, tá? É isso que ele quer dizer, tá bom? Nós só temos essas duas escolhas. A gente não tem escolhas na forma em si, porque o roteiro já foi escrito. Então, por isso que a gente tem que olhar o todo. Mas escolher o ego ou o Espírito Santo para fala para interpretar todas as coisas que a gente está percebendo aqui é o nosso livre-arbítrio, ok? Me interrompam, senão a coisa vai. Ó, Deus criou uma delas, né? Então, as nossas duas escolhas. Uma delas Deus criou e você não pode erradicar, você não pode fazer nada com ela, porque ela foi criada por Deus. Tu fizeste a outra, então podes. Tá? Então a gente pode erradicar o ego porque fomos nós que fizemos, certo? Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto, ok? É, isso daqui não é um papo para a gente ter aqui, né? Mas ele não considera, quando nós não estamos pensando como Deus, né? Que a gente fala assim, não, eu penso como Deus. Como Deus significa como Deus. E Deus só pensa de uma forma, tá? Só de um jeito. Assim, meu filho é inocente, ponto final, acabou. Tá, é isso. Então, enquanto a gente não pensa como Deus, a gente ainda não tem pensamentos reais. Só que a gente não vai falar sobre isso porque é um pouquinho complicado para falar disso aqui. Vamos pensar assim, ó. Tudo que nós pensamos que seja pensamentos no mundo ilusório, ele não chama de pensamento real, tá? É uma fantasia de ideias aqui, cheia de ideias fantasiosas. Mas aí, o autor do curso realmente quer é que a gente comece a aplicar isso que ele está falando. Então, nós não precisamos de muita teoria, tá? A gente, de uma vez, eu quero dizer, né? Nós precisamos da teoria como um todo para a gente começar a aplicar nas pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia. Então, ó, a última sentença, tá? Como parte do seu pensamento, nós, como parte do pensamento de Deus, não podes pensar a parte dele. Então, tudo que a gente pensa que seja pensamento aqui é, na verdade, um monte de ideia bagunçada, né? Um monte de pensamento tudo bagunçado, ok? Pensamento, não ideia. Vamos lá. Vamos ver no parágrafo 7, eu anotei fiz umas anotações aqui, mas, por favor, me interrompam, tá bom? Não é nenhuma anotação minha, mas é do que a gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar no nosso horário oficial. Ó, o pensamento irracional é um pensamento desordenado, é a primeira linha do parágrafo 7, tá? Pensamento desordenado é assim, é como está a nossa mente, ok? Se a gente para pensar, para observar, e eu acho que a gente já falou sobre a palavra observação muitas vezes, mas não custa lembrar, observar não é julgar,
tá? Então, quando eu observo, eu apenas observo, eu constato, é uma constatação. Quando você constata como está funcionando a sua mente, você começa a ver a bagunça que é, né? Ó, eu tava aqui, aí eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, daí a pouco vou fazer outra, daqui a pouco vou fazer outra, daqui a pouco vou fazer outra. E esses estímulos, né, enormes que a gente tem aqui no mundo, esse monte de estímulo, estímulo, né, proposital, faz com que a bagunça se mantenha, ou que ela fique maior ainda, né? E então, os exercícios de aquietação da mente, os exercícios de quietude, sejam eles quaisquer, tá? Todas as estratégias são boas para que a gente diminua o fluxo de pensamento. Quando a gente diminui o fluxo de pensamento, a gente consegue observar melhor, tá? Porque senão ele vai, e a gente não consegue observar, ok? Então, todas as estratégias, tem um monte, né? Tem a meditação em si, tem o parar para prestar atenção em alguma coisa específica, escrever, porque ninguém escreve na velocidade do pensamento. Então, tudo isso ajuda a organizar o pensamento, e aí, a partir daí, você consegue observar melhor. Por que é tão importante a gente observar? Alguém quer responder? Por que que é tão importante a gente observar os pensamentos? Ou ter essa capacidade de observar aumentada? Oi, Silene, diz, amor. Oi, por que é tão importante? Eu entendo que é observando que a mente silencia. Para silenciar o próprio pensamento, tem que observar o pensamento, porque a gente não consegue olhar e a cabeça falar simultaneamente. Ou você pensa, ou você Sim. observa, Isso né? É mesmo, isso que eu entendi. isso, mas assim, um pouquinho mais embaixo disso, né? Um pouquinho mais profundo do que isso. Aí Se a Espírito gente Santo não. entra, certo? Isso, Nessa você só pode. brecha, esse algo entra, não é isso? Em cena. Isso, mas assim, ó, como que a gente começa, como é que a gente distingue a voz do Espírito Santo, né? Como é que a gente vai saber? É distinguindo a voz do ego, né? E nessa confusão, assim, fica muito mais difícil você distinguir, porque, sabe, por exemplo, vamos supor que a gente brigou, eu e você, né? E aí, é óbvio que eu tô certa, lógico, né? Então, minha cabeça vai escrever, porque se lembra, porque é isso, porque aquilo não, porque ela não podia fazer, porque... E assim, eu tenho tanta razão nisso, né? E eu tenho tanta certeza que eu tô certa, que eu não consigo ver com quem que eu estou pensando. A partir do momento que eu silencio, e isso vira um hábito, eu consigo, o Jesus fala assim, ficar acima do campo de batalha, né? Então, eu fico acima do campo de batalha e consigo ver que ali, a Selene estava com medo, Maria Amélia estava com medo, as duas estavam de mãozinhas dadas com o ego, as coisas aqui, e aqui eu continuo de mãozinha agarrada com o ego aqui, para fazer todo esse tipo de condenação fora, tá? É para fora, entende? Então, tudo isso vai acontecendo, é assim, quando a gente silencia, a gente tem esse processo de observação, de distinção das duas vozes que nós temos, né, em nossa mente. Eu tenho essa distinção muito mais facilmente ou muito mais rapidamente quando os pensamentos estão mais ordenados, né? O que a gente chama de pensamento, tá bom? Quando eles estão mais ordenados, ok? Tudo certo, moçada? Perfeito. Obrigada, amor. Então vamos lá. Ó, Maria Amélia, deixa eu te oi, perguntar uma bem. coisa. Agora me deu uma confusão, tá? Mas a gente pensa que pensa, a gente não pensa, né? É isso? Sim, ó, isso aqui é uma teoria. Ele está apresentando essa teoria, tá? Pois é, Então, no mundo da ilusão, no mundo separado, a gente pensa que pensa. pensa. Tá. Isso, tá? Então, não são pensamentos reais, porque pensamentos reais é pensar como Deus, Pois é. né? Então, mas aqui a gente chama de pensamento. É o Esse mesmo, monte de é a coisa, mesma coisa do emaranhado. conceito. Isso, é a mesma coisa do conceito, Sônia, e todo mundo. No curso ele fala várias vezes, sabe? O amor, estenda o amor, faça o amor. Mas aí, em outras partes, ele fala assim: neste mundo, o amor não é possível. Só é possível, o que é mais próximo do amor é o perdão. Então,
sabe? Mas são formas de falar, formas de linguagem, né? E outra coisa também que dá uma confusão do caramba, tem vários alunos bravos com isso, por exemplo, só tem um filho, né? Um filho. Aí ele fala, todos vocês são meus irmãos, todo mundo. Como assim? Né? No plural ou no singular? Então, são formas dele ir falando com a gente, porque é na forma como a gente entende. Então, tem várias formas, né? Várias formas de falar, certo? E o fato dele falar no plural é porque fica mais fácil da gente compreender. O fato dele falar estenda o amor aqui, que significa estenda o perdão, né? Não recusa o perdão para ninguém. Então, também é uma forma de falar que a gente entende, né? De forma que a gente entenda, né? Senão a gente não entende mesmo, sabe? Já é Perfeito. difícil a gente aceitar o que ele está falando. Então, ele vai tentando falar de muitas formas para não ter erro. Mesmo assim, ego é ego, né? Então, aí a gente tem um monte de interpretação diferente. Mas é isso que ele está dizendo, tá? Vejam a coerência do que ele diz no todo e fica mais fácil de a gente ver, ok? O que mais que temos aqui? Aqui, na sentença 3/7, tá? Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso, que o teu pensamento foi criado por Deus, né? E os sentimentos de culpa estão na sentença 4, tá? Os sentimentos de culpa mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e que queres fazê-lo, tá? É isso que é este mundo aqui, ok? Depois ele diz: todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção. Pensamento desordenado tem que ser um pensamento de separação, tá? No pensamento único, não existe não existe desordem, né? Então, ele é sempre acompanhado por culpa e na sua concepção, tá certo? E a continuação desse pensamento, né, do pensamento desordenado, é mantido pela culpa. Essa continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam os seus próprios pensamentos. Vamos só terminar que a gente conversa um pouquinho. Ó. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Aqui tem mais um pedaço que ele vai falar assim, ó, aí a gente se sente responsável pelos nossos erros, né? Eu sei o que eu penso, eu consigo ordenar a minha mente, eu vou agir de acordo com aquilo que eu sei como fazer, tá? Então aí nós nos sentimos responsáveis pelos nossos pensamentos, responsáveis pelos nossos erros e deixa eu ver se eu vejo vocês aqui. Peraí. Vamos lembrar, né, que assim, como um todo aqui, todos os pensamentos de todo mundo estão acontecendo ao mesmo tempo. Estou chamando de pensamento, tá? Mas são essas ideias maluquetes que a gente tem. Todos os pensamentos são de todo mundo. Então, se eu sou aqui, eu mais o ego mais eu, estou me sentindo the best, eu que sei fazer, eu que penso, eu que faço, o que vai acontecer? Este mundo é um mundo de erros. A hora que eu erro, eu vou me sentir, como é que a gente fala? O vírus do verme, do cocô, do cavalo, do bandido. Então, veja, vou me sentir a última das moicanas, eu vou me sentir o pior das situações. E isso é o que mantém esses pensamentos desordenados e mantém o mundo. Se a gente olha para isso e olha com um pouquinho de bom humor, né, de boa vontade para dar risada nisso, não tem problema, né? Não tem. A gente vai achando, vai olhando para as coisas e vai achando tudo muito engraçado, mas é o pensamento de todos. Então, fica muito mais fácil eu me perdoar nesse momento, fica muito mais fácil recobrar a ordem, né, de toda a ideia de um curso em milagres, que a gente não sabe para que servem as coisas, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui, a gente não sabe como resolver as coisas aqui, então a entrega ou
a aceitação, né, de que o Espírito Santo está sempre com a gente, é muito mais fácil, né? Fica muito mais presente, ok? Vamos lá, senão a gente não consegue nem acabar a sessão, mas também, mesmo que não acabe, né? Tudo leva ao mesmo pensamento, todas as ideias estão contidas em cada pedacinho desse curso, ok? Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho na sentença 7, tá? Do parágrafo 7. Isso, né, a gente se sentir responsável, né, pelos pensamentos, por tudo que acontece na mente e tal, achar que a gente é the best junto com o ego, isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem conhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente, porque a responsabilidade tem que ser do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é aprender a confiar nele para poder ir entregando, certo? 8. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. Gente, isso é muito libertador, não é? A gente vai deixando todas as coisas do mundo dentro de uma mesma categoria, tá? Isso, desculpa. Isso vai sendo entregue. Cada detalhe do que está acontecendo com a gente a gente vai lembrando, olha, estou falando com o ego ou estou com o Espírito Santo, tá? O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Olha só, esta, digamos assim, é uma das linhas mais importantes dessa sessão. A gente está sempre no dilema, porque este mundo, a matéria-prima deste mundo é culpa. Para este mundo continuar parecendo existir, a gente precisa manter a culpa. Só que a gente não está gostando mais de se sentir assim. Então, a gente vai começando a lembrar que tem outra maneira de olhar para as coisas, né? Outra maneira de falar. E o dilema de estar o dilema da gente estar se responsabilizando por tudo e ficando com essa dor de ficar com culpa, ele só pode ser desfeito. Desfazer é o perdão, tá? É o perdão verdadeiro. Isso é desfazer, entende? Então, ó, tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles pudessem ser, e se eles não pudessem ser desfeitos. Todos os nossos pensamentos, eles podem ser desfeitos, todos os nossos pensamentos de diferença, de comparação, de condenação, tá? O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Não vejo a culpa nem em mim, nem no outro, tá? Este é o propósito da expiação. A expiação desmancha a culpa, porque o princípio da expiação é o Filho de Deus é inocente, ok? Eu não estou olhando para vocês, mas vocês podem me interromper. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? Então, o remédio para o pensamento desordenado é eu saber que a ordem dos meus pensamentos não é feita por mim, tá? Esse é o remédio. Eu não sei fazer. Aquele exemplo que a Lúcia deu, a Sônia deu para a gente, é isso, ó, eu não sei, tá bom? Ó, tem alguma coisa aqui no chat. Espera aí, senão a gente fica sem responder. Eu me pergunto se Descartes estava acordado quando concluiu, penso, logo existo. Será que ele percebeu que o pensar real é possível com Deus? Olha, Ana, eu duvido. O Descartes, quando ele pensou isso, ele quis dividir, ele quis dizer assim, olha, nós existimos porque nós pensamos, tá? Depois, o Pascal, eu não sei se vocês sabem disso, né? Depois o Pascal falou uma frase assim, eu existo onde eu não penso, tá bom? Então, o Pascal era um pouquinho mais ligado à filosofia oriental. Mas, então, assim, ó, se nós estamos dizendo aqui que a existência aqui, né? Isso que nós chamamos de existência, ele assim,
não existe um pensamento real, né? Não é pensar como Deus, portanto, não é pensar nada, né? É simplesmente uma ilusão. Então, o Descartes, quando ele fez isso, inclusive a partir disso, ele dividiu, né? Religião e... Não, não foi religião que ele dividiu, foi, acho que é filosofia e ciência, ou foi religião e ciência, acho que eu não me lembro mais, acho que foi religião e ciência. Mas, assim, e é exatamente para isso, né? Exatamente para isso, para manter uma divisão. Então, até nos livros do Carlos Oswaldo, ele fala alguma coisa mais parecida com aquilo que o Pascal falou depois, sabe? A partir do momento em que você pensa que existe, né? Você pensa que existe você e mais alguma coisa. Então, já é uma ilusão, tá? Se não ficou claro, depois você me fala, tá bom? Vamos lá. Olha que a gente vai conseguir ir no último parágrafo dessa sessão. Então, ó, a primeira do parágrafo 8, tá? A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Gente, pronto, resumimos um curso em milagres, a gente não precisa nem estudar mais, tá? Ó, acabou. É assim, a gente resolve que a gente quer manter um mundo separado. Por quê? Porque ele é muito, assim, especial para nós. Por quê? Porque foi a gente que fez. Então, essa resolução de manter um mundo separado é a resolução de manter a culpa na mente. Sabe? Pronto, resumimos tudo, ok? Só que, então, a partir disso, a partir dessa compreensão, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer passo a passo, nas coisas que a gente dá conta, nas nossas encrenquinhas, né? Dos detalhes dos nossos relacionamentos com as pessoas, com as situações. Nesses passinhos, nesses detalhes, a gente vai olhando para isso e aplicando essa ideia, sabe? Eu quero manter a culpa, né? Eu quero manter a culpa nesse sentido. Se eu não quero, eu começo o meu processo de perdão. Eu vou lembrar que então é um processo, tá? E para cada detalhe é um processo, ok? Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão de manter a culpa, tá? Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. Lembrando que comportamento não é atitude corporal, comportamento também é a forma como eu estou pensando e reagindo nos meus pensamentos, né? Como eu estou reagindo aqui, ok? O que queres, tu esperas. Ai, essa parte é horrível, né? Mas o que que vai fazer? É assim mesmo, ele tem razão, né? O que queres, tu esperas. Isso não é delusório, é verdadeiro por causa da primeira frase lá do parágrafo 4. Ó, aquilo que você acredita vai se tornar real para você, tá? Então, o que queres, tu esperas. Eu quero, muito escondido dentro da minha mente, tá? Lá escondidinho, lá bem, né, no inconsciente, eu quero que alguém seja culpado para que eu seja inocente, porque eu preciso manter a culpa para que o meu mundo especial continue e o Deus não me puna. Tudo isso está aqui, tá dentro desse querer, né? Eu olho para isso e quero que seja de uma forma ou de outra, tá bom? A tua mente de fato faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento, se aceitares em primeiro lugar a expiação. Inclusive, a gente fala de futuro, né, pensando no nosso bem-estar aqui no mundo, tá bom? Mas, como eu já disse para vocês, o Jesus muitas vezes é muito sem graça, né? Ele já chuta a canela da gente falando, olha, o seu futuro é ser feliz absolutamente dentro de um estado mental que você não conhece, que você não sabe qual é. Mas eu estou dizendo que o seu estado mental é felicidade. Então, veja, a tua mente de fato faz o futuro e o devolverá à criação. Lembrando que criação é o verbo que ele usa só para se dirigir àquilo que Deus fez, tá? Que Deus só criou uma vez, coisa que a gente não sabe o que exatamente o significado. Então, ó,
No instante em que tiveres feito isso, no instante em que eu aceito a expiação, ou pelo menos aceito a ideia, né? Ela também, no instante em que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. A mente vai voltar para a criação plena, tá? Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Ele já está falando aqui desse estado que ele chama de céu, ou unicidade absoluta, e que a gente não compreende nesse estado mental de separação que a gente está aqui, tá? Conseguimos. Conseguimos fazer essa sessão, olhar para essa sessão inteira. Então, assim, eu quero falar, alguém tem alguma coisa, ou uma pergunta, ou mesmo uma observação, né? Que eu agradeço, por exemplo, a Ana, porque traz isso daqui para a gente, e a gente pode pensar, né? A gente pode ver junto. Fala, Lúcia, a gente acabou o nosso tempo, mas fala rapidinho. Vamos É lá. rapidinho mesmo, porque assim, eu pela, sei lá, acho que quinta vez recomecei com os exercícios, com as lições, né? Eu já fiz muitas vezes, mas estou fazendo outra vez e resolvi fazer diferente, sabe? Das outras vezes. E é interessante como que cada tema, cada ideia, né, que ele chama de ideia ideia de hoje, como provoca a gente. Aham. E como que essa provocação, quando a gente deixa ela acontecer e aceita a provocação sem barreira, como as respostas, a gente encontra umas respostas melhores, vai? Porque eu acho que ainda vou ter que fazer essas lições aí algumas vezes na vida. Então, é como que isso ajuda. E aí, durante esse texto aqui, o estudo desse texto hoje, fica tudo mais evidente, sabe? Esse afloramento das respostas das lições, que às vezes levam uns 3 dias Eu para sei. dar uma, né? Mas que bom, amor, viu? É isso mesmo, a gente vai clareando as ideias dentro dos conceitos e isso vai ficando mais fácil para a gente, né? Para ir mais fácil com esse curso, ou mais leve, certinho? Aí, muito Gente, obrigada. muito obrigada, viu? Super obrigada por vocês estarem aqui, tá? Agora, eu tenho mais uma turminha agora, tá bom? Ó, beijo no coração de cada um, viu? Super, super obrigada pelas contribuições, inclusive. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana.